Deus, graça e paz. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical com o tema santificação, uma análise histórica da doutrina da santificação e os seus desmembramentos e a sua aplicação nos dias de hoje. Vou pedir ao nosso pastor Lucas que faça essa oração. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por mais um dia que o Senhor nos dá. E este dia para comemorar, Senhor, a tua ressurreição. E agradecemos, ó Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte e nos deu a garantia de nos encontrar com Ele. Ó Pai querido, queremos te louvar também porque estaremos ouvindo a tua palavra e te suplicamos perdão pelos nossos pecados com a iluminação do teu Santo Espírito. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Vamos então começar a projeção desta aula de hoje. A continuidade, na verdade, né? A gente está com a série agora sobre a santificação e eu já vou compartilhar com vocês um livro que eu tenho em PowerPoint. Sempre é bom, eu faço indicação de livro, não que a Bíblia não seja suficiente, a palavra de Deus ela sempre será, mas como um auxílio, né? Um auxílio complemento nos estudos para aqueles que querem se aprofundar e devem. Então, esse livro aqui, Salvos pela Graça, de Anthony Hoekman, é um clássico da literatura cristã, da editora Cultura Cristã, quando se fala de salvação, né? Estamos tratando do assunto salvação, e dentro dessa temática você tem a ordem de salvação, você tem a santificação, um capítulo dedicado exclusivamente sobre isso. Mas com relação a toda a doutrina da salvação, você pode ter um livro muito bom, eu tenho PowerPoint, que pode ajudar vocês a compreender o que a gente vai ouvir hoje, sobre a chamada Hortus Salutis, uma expressão latina aí para a irmã Mirinha, que é desenrolada no latim, né? Ordem de salvação, Hortus Salutis. É uma palavra difícil, mas é simples. Como é que esse processo aí, essa ordem, o que é que começa primeiro? Eu primeiro sou regenerado, depois é que eu sou convertido, eu primeiro sou santificado, para depois ser justificado. Então tem uma certa ordem. Então vou passar depois esse livro para vocês, sobre a doutrina bíblica de salvação, PowerPoint, tá bom? Vamos lá, já projetei para a nossa aula de hoje, vamos para o tema, para nosso texto base, já começando aqui, pulou para a ordem de salvação, parte 2, santificação, a doutrina da santificação, ainda no período patrístico dos pais da igreja. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso para poder a gente seguir em frente. O texto base que nós vamos ler é aquele que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Vou pedir para o meu presbítero Jamerson, para fazer essa leitura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Amém. Leamos. Mas começando, aquele que vos chamou, sede vós também santos, e toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém. O Senhor aplica essa palavra nos nossos corações. Irmãos, a gente está falando, e aqui a gente tem falado nesses domingos, sobre esse aspecto da doutrina da santificação nos períodos da história da igreja, e a importância dessa doutrina. Né? E a importância dessa doutrina. Veja que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, você vai ver Pedro tratando acerca da santificação, e algo interessante porque Pedro, que era um judeu muito zeloso, ele tinha uma certa resistência, vocês sabem disso dentro do contexto, a pregar o evangelho da graça aos gentios. Por ser um judeu bastante nacionalista, defendia seu povo em primeiro lugar, e os gentios ficariam em segundo lugar, em terceiro lugar, então não era o foco, na verdade, de Pedro. Os gentios nunca foi o foco da mensagem de Pedro. Só que Deus muda tudo isso através daquele ato, né? Vocês se lembram que o Senhor permite que uma imagem venha à mente de Pedro, um sonho, no qual ele via animais impuros, e o Senhor mandando ele tomar aqueles animais, matar e comer. E ele disse, jamais farei isso, são animais impuros, segundo a lei judaica, e eu jamais farei isso.
Mas o Senhor disse, como é que você vai tornar anátema aquilo que o Senhor santificou, que o Senhor separou? A partir daquela visão, Pedro muda totalmente a sua forma de encarar ou de enxergar os gentios. E quando ele escreve essa carta, é interessante que nós vamos ver exatamente Pedro escrevendo a quem? Àqueles que eram gentios, eram judeus convertidos de todos os lugares daquela região lá da dispersão, famosa diáspora. Né? Então veja no capítulo 1, quando ele começa, ele diz assim, 1 de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos expatriados da dispersão do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo o desígnio de Deus Pai, veja o que ele diz, em santificação do Espírito, para obedecer e serem aspergidos como o sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos queiram ser multiplicadas. Vejam que coisa interessante que ele fala logo de cara aqui no início, ele fala que essas pessoas, esses gentios agora seriam incluídos na comunidade cristã, não mais isolados como eles eram no judaísmo, que esses também prosélitos, e os judeus convertidos que entraram na comunidade judaica, que agora convertidos ao cristianismo, também entrassem no pacto da graça, e esses eleitos, que eram eleitos segundo a vontade de Deus, o desígnio de Deus, que deveriam viver em santificação do Espírito, obedecendo às prescrições do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja como é interessante. E aí Pedro vai começar a discorrer sobre a santificação desses gentios. Então Pedro diz, olha, agora eu entendi a mensagem do Evangelho. Que essa mensagem não se limita apenas ao povo de Deus, ao povo de Israel em especial, mas uma nação. Agora eu entendo que essa mensagem é para todos aqueles que são santos, que são chamados de todos os lugares, que devem viver uma vida santa, como aquele que chamou para serem santos, devem continuar sendo assim, devem proceder assim. Então veja que Pedro muda toda essa perspectiva aí de doutrina de santificação. Eu queria começar com vocês, conversando um pouco acerca dessa linha aqui de salvação, chamada Ordo Salutis. Segundo Martin Lloyd Jones, eu botei um gráfico para vocês verem aí. Eu só queria confirmar com o Jô se está tudo certinho, se o pessoal está vendo o gráfico. Só para eu seguir em frente. Pronto, vamos lá. Então veja aí o bonequinho no começo, né? E aí você tem essa Ordo Salutis, de acordo com Martin Lloyd Jones. Você tem a vocação eficaz, é o primeiro passo onde aquele bonequinho está, é o primeiro degrau. Aí você tem a regeneração como o segundo degrau. Aí você tem o terceiro degrau, arrependimento. Aí você tem o quarto degrau, que é a fé. Aí você tem o quinto degrau, justificação. Você tem o próximo degrau, adoção, santificação e glorificação. Vocês estão vendo que é uma escadinha, né? É uma ascensão. Então, vão aparecer várias propostas de ordem de salvação que não necessariamente vai seguir essa lógica ou essa temática que vocês estão vendo aqui. Quando a gente fala de uma ordem de salvação, eu estava dizendo que não necessariamente nós temos essa mesma ordem que a gente tem aqui, tá? Então, vocês vão ver algumas outras formas de analisar essa ordem de salvação, não necessariamente exatamente com essa ordem aí, mas a gente pode pegar, por exemplo, alguns propostas de ordem de salvação. O próprio livro aqui, Salvos pela Graça, ele vai propor, né, algumas dessas ordens aqui. Mas não necessariamente vocês precisam seguir essa. Mas vejam, você tem a vocação, e eu não vou falar de cada uma delas, porque senão a gente perderia muito tempo, tá certo? Mas vamos tratar especial da questão da ordem de salvação no ponto que nós estamos tratando do tema, que é santificação. O interessante é que dentro dessa ordem aí, vocês têm lá, já no finalzinho da ordem de salvação, a santificação, que é um degrau antes da glorificação. Então vejam que é o penúltimo processo até chegarmos à glorificação. Primeiro, o homem é vocacionado por Deus, desde a eternidade, desde a fundação do mundo, nós temos isso em Efésios, e numa ordem não necessária, ele é regenerado,
por conta do sangue sacrificial de Jesus Cristo, ele recebe a adoção de filho, aí ele, dentro desse processo, ele se arrepende dos seus pecados, ele tem fé salvífica, a fé suficiente para ser salvo, ele então é justificado pelo sangue de Jesus, ele é adotado, santificado, nesse processo de cooperação que a gente tem dito aqui. Vocês já ouviram tantas vezes que não é monérgico, que não é o homem sozinho, que não é Deus, perdão, sozinho, é o homem cooperando com Deus. E aí, no final de tudo isso, você tem a glorificação. Quando esse homem, e quando essa igreja, quando esse povo de Deus, ele é glorificado, o seu corpo é glorificado e ele goza para sempre das bênçãos celestiais do Senhor, sem que haja nenhuma interrupção, nenhum pecado, nada de variação. Então, até aqui na santificação, você tem um processo gradativo, gradual. Você está vendo que é uma escada, uma seta em ascensão. Está subindo, não é verdade? Você percebe isso aí. Então, Paulo vai dizer, aqueles que chamou, vocacionou, a esses também regenerou, e aí depois que regenerou, Paulo vai dizer, esses que regenerou, ele também o chamou para uma santa vocação. E é dentro desse conceito aí da ordem de salvação que a gente tem, dentro desse processo, o processo penúltimo, que é a santificação. Há alguma pergunta dentro desse gráfico que a gente possa explicar um pouco mais? Alguma dúvida? Se vocês quiserem fazer perguntas, façam, por favor. Eu acho que está tranquilo, pastor, porque eu tinha dúvida se seguir essa ordem, mas o senhor já explicou que não necessariamente seria nessa ordem. Então... Pronto, ok. Ok. Então vamos seguir. O povo está bem caladinho. Lembra que a gente está falando da compreensão que a gente tem na patrística dos pais da igreja com relação a essa doutrina de santificação. Então, o grande nó, e eu vou dizer a vocês qual é o grande nó. O grande nó era essa cooperação que o homem tinha, essa ideia de falta de cooperação do homem. Essa autonomia, na verdade, né? Com relação não só à salvação, mas também à santificação. Então, veja nos escritos de Pelágio, por exemplo, acerca dessa questão, o que é que ele diz? Durante sua estada em Roma, Pelágio publicou um comentário das cartas de Paulo, conhecida como Contra Tradução e Peccati. E ele diz o seguinte, Pelágio, tu conheces, Senhor, o quão santas, inocentes e puras de toda fraude, injustiça e ladroagem são essas mãos que elevo a ti, com justos, limpos e isentos de mentir os lábios com os quais imploro a tua, vou em cima aqui, a tua misericórdia. Vejam o que vocês conseguem detectar aqui, o que é que para vocês parece estranho nessa fala de Pelágio. Se vocês puderem, participem comigo, digam aí o que vocês acham. Está tudo certinho nessa fala? Podemos dizer amém? No caso, a suficiência, a autossuficiência e não dependência de Cristo. A neutralidade, a falta de compreensão de pecado e corrupção, são visões que Pelágio tinha e que discordava da igreja cristã. Até hoje discorda. Parece que, no entanto, parece que tudo está errado nessas afirmações, não é verdade, pastor? É complicado. Porque ele começa do pressuposto de que ele é inocente, ele é puro de fraude, de injustiça, essas mãos são limpas, isentas de mentira, lábios que imploram a misericórdia de Deus. Veja, como é que alguém que é inocente, tem as mãos limpas, puro, isenta os seus lábios de qualquer mentira, de fraude, como é que alguém que é justo em si mesmo tem que fazer uma oração como essa? Porque é como se Deus conhecesse aí a presciência de Deus, no sentido de que Deus, segundo Pelágio e alguns semi-pelagianos, assim chamados, historicamente esses que defendem a doutrina de Pelágio, de que o homem é justo em si mesmo, de que o homem é santo em si mesmo e é puro, como é que a Escritura, e como é que a Escritura ela combate, ela bate frontalmente contra essa afirmação aqui. Vocês entenderam?
Será que o homem é tão justo assim? Tão bom assim? Será que ele é tão puro assim? Então, percebem Porque que... se o homem fosse tão justo, tão perfeito, tão excelente, ele não precisaria de um mediador humano e divino. Cristo, ele é a ponte que liga a Deus, e é a ponte que traz Deus à proximidade da humanidade, depois da queda. Então, conforme a intenção de Pelágio, que foi uma má intenção, ele está descartando Cristo da história, tirando Exato. Cristo do contexto da humanização de Deus e da divinização do homem, no caso da compreensão da santificação. Pois é, porque se há justiça, pastor Lucas, no homem, então para que ele precisa de santificação? Se há É verdade? inocência na escolha de Deus com relação ao homem, porque Deus previu nele, e viu. Ou em outras palavras, para vocês entenderem. É como se Deus já criasse você puro, santo e justo, e aí você já é puro, santo e justo, então, por causa de que ele te escolheu. Essa é a eleição segundo a presciência, conforme os semi-pelagianos ensinam. Deus nos escolheu para sermos santos ou porque somos santos? A pergunta para vocês. Vamos lá? Quero ver participação. Escolheu Para sermos ou porque somos? para sermos santos. Não porque somos, né? Não somos, não. Muito bem. Foi Cris, não foi? Foi. Pois é. Onde é que está isso? Quem pode me dar um texto bíblico? Eu estou com o texto aqui. Eu estou fazendo isso para vocês participarem. Quem pode me dar um texto bíblico? Cadê o pessoal do Catecúmenos? Cadê Mirinha? Mirinha pode falar aí, viu, gente? Deixa Mirinha falar. A minha irmã Mirinha tem que participar. Ela é uma aluna nota 10. Eu quero um texto que me prove que Deus nos chamou para sermos santos, e não porque somos santos. Qual o texto? Eu estou com o texto aqui. Me dê um texto, por exemplo. Me dê outro texto, outro irmão. Eu vou dar um mais fácil. Me dê um texto na Bíblia, no Novo Testamento, vou dar a pista, onde nós temos a prova de que o homem não é justo em si mesmo, que não é inocente em si mesmo, que não é puro em si mesmo, e que suas mãos não são limpas em si mesmo. E vamos ver que contradição os escritos de Pelágio, essa afirmação de Pelágio, de acordo com aquilo que está escrito. Me dê um texto que mostra que o homem não é justo, não faz justiça a si mesmo. Quem pode me dar um texto? Dois textos. Um que prova que o homem não é justo, e outro que prova que Deus não nos escolheu porque somos santos, mas para sermos santos. 1, 2, 3 e já. Quem vai conseguir aí? Romanos 5, versículo 1. 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por mediação perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fosse a mediação perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo, o conflito ainda existiria. Nós seríamos ainda inimigos de Deus. Eu vou dar outra dica. Voltem aí. Deixa os irmãos agora ver se eles vão conseguir. Voltem aí, 2 capítulos. E veja se não tem algum texto que fala muito mais ainda do que o pastor Lucas acabou de afirmar. Ele leu o capítulo 5. Não sei se é esse. Ele em Romanos 3:10, como está escrito, não há um só justo sequer. Correto. Não há um justo sequer. Por que não há um justo sequer? Ele vai continuar. Continua, Cris. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Continuo? Continue. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura.
Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que... Até aí. Obrigado, Cris. Por nada. Olha só, gente. Pelágio está dizendo: tu conhece quão santas, inocentes e puras de toda a fraude e injustiça são essas mãos. Quão limpos e justos, quão justos e limpos, isentos de mentira os lábios. A Bíblia fala, ao contrário do que Pelágio disse, que a boca do homem está cheia de maldição. Verso 4. E assim como os pés e as mãos são velozes para derramar sangue. As mãos não são justas, as mãos são cheias de sangue. E a ideia de sangue aqui é de culpa. Vejam aí. Alguém que matou, que cometeu um homicídio. É semelhante a alguém que tem a culpa de ter cometido um homicídio. Destruição e miséria há em seus caminhos. Então, ao contrário de Pelágio, que colocava toda a inocência, toda a santificação, com base nos méritos do próprio homem, a Escritura, e o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Romanos, vai dizer que no homem não em nada ele é justo, não há um sequer, não há justiça no homem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há temor. Então, veja, ao contrário, não. Acharam interessante isso? Agora vamos responder a segunda pergunta, que falei para vocês, e essa está em Efésios. A dica é Efésios. Qual é o texto que me diz que Deus me escolheu não porque sou santo, mas para ser santo? Ele não previu nada de bom em mim. Qual é o texto de Efésios? Vou dar a dica. Quem achar pode ler. Capítulo 1, 4 de Efésios. Pode ler. Ouviu? Ouvi, pode ler, meu irmão. Estou ouvindo agora, pode ler. Claudionor, pode falar. Pode Porque ler. aqui não está falando. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Perfeito. Para sermos santos, e não porque somos santos. O propósito aqui, obrigado, Claudionor, para sermos santos, não porque somos santos. Ele não previu, ele nos escolheu, veja a eleição, né? Veja a eleição, só voltar aqui para a ordem de saúde. Vocação eficaz. Então, vejam, a eleição veio, em primeiro lugar nós temos aí, segundo, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e o propósito da ordem de salvação é para que fôssemos santos. Não porque somos santos, na origem, mas porque Deus nos prepara todas essas coisas. Veja, mais um irmão. Efésios capítulo 2, quando nós falamos de salvação pela graça. E aí você tem mais um elemento da ordem de salvação. Você tem aqui, no capítulo 2, quem pode ler, capítulo 2, Efésios 2, do 1 ao 9. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Segura aí, Cris. O homem era filho da ira, como os demais, não havia pureza no seu coração, não havia justiça própria, né? Não havia um coração limpo, um lábio limpo, isento de mentira. Então, veja que coisa interessante. Pelo contrário, esse homem, assim como Paulo disse, nós éramos, ele inclui-se nesses homens, éramos filhos da ira, como os demais. Porém, verso 4, pode continuar, Cris. Mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Agora Porque preste pela atenção. graça, Agora veja o 8. Por quê? Pode continuar. porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Continuo? Pode continuar. Não vem das obras, mas para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Veja, o Senhor nos capacita, no verso 10, nos condiciona como santos, como santificados, prepara com antecipação, de antemão, essas boas obras para que andemos nela, não porque nós somos e nós temos justiça própria ou santidade própria, mas pelo que ele nos criou em Cristo Jesus para as boas obras. Então, a capacidade que a gente tem de se santificar não vem de nós, vem de Deus. Agora, veja, há um preparo prévio, o Espírito Santo de Deus nos capacita a todas essas coisas, no entanto, ele não nos força, ele nos viola a nossa liberdade. Entendeu? Eu quero que vocês fiquem bem claros com relação à doutrina da santificação é essa. Ela não é automática. Eu preciso cooperar e é sinérgica nesse sentido. Eu estou falando disso, olha, desde que eu comecei a falar. Para que a gente pense, mas uma vez santo, santo para sempre. Não se esqueça daquilo que eu defini na aula anterior. A santificação não é posicional. Uma vez que você toma a decisãozinha aí, diga, eu sou um crente, beleza, me arrependi, estou fazendo catecúmenos, fui batizado, beleza. Agora, depois que eu fizer todo esse processo de me arrepender, tomar uma decisão, seguir a Cristo, para aquelas catecúmenos, de ser batizado, participar da ceia, agora eu posso descansar, porque eu já sou santo, porque já sou salvo, então estou tranquilo. Então, veja, e aí você atribui a Deus toda a responsabilidade por algo que é sinérgico. Não há ação somente de Deus aqui, não. Há uma cooperação. E essa cooperação que a gente relembra lá que dissemos lá anteriormente, na aula anterior, quando Paulo disse, sede, não vos embriagueis com vinho, mas sede santos, assim como todo o vosso procedimento. Então, veja, ao contrário dos pagãos, lembrando aquela paráfrase toda, e ele usava com relação ao vinho, ao deus Baco, que se entregava, lembra que eu falei de tudo isso na aula anterior? Que os pagãos se entregavam aos prostitutos cultuais, aqueles sacerdotes e sacerdotisas, para cometerem todo tipo de pecado. Isso era o que os pagãos faziam. Paulo diz, ao contrário desses, vocês agora têm que ser santos. Né? Ao contrário desses, vocês têm que se permitir encher pelo Espírito Santo de Deus. Vocês precisam se santificar. E vocês precisam se encher do Espírito Santo de Deus para isso. Então, há uma cooperação. Nesse sentido, repito a palavra para vocês nunca mais esquecerem. Sinergismo é uma cooperação do homem com Deus na sua santificação. Vejam aqui uma coisa interessante. Vocês têm aqui em Efésios 1, só em Efésios 1, uma ordem de salvação. Por exemplo, vocês têm no capítulo 3, como já foi lido aqui por Cláudio Honor, você tem a eleição. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nos bendiz nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Vocação, vou voltar aqui o slide. Vocação eficaz. Está vendo lá o degrauzinho? Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Foi a primeira coisa. Ele não vocacionou todo mundo. Ele escolheu uma parte desse mundo que caiu todo em pecado. Aí Deus não foi injusto com isso? Não, de jeito nenhum. Porque todos pecaram. E pelo pecado nós podíamos ter morrido, nossa ignorância
E Deus continuava justo, bondoso e Deus é soberano. E ele não tinha obrigação nenhuma de salvar os homens. Ele era livre para condená-los, todos à morte, todos à condenação eterna. O problema é isso. Quando a gente parte do pressuposto que a salvação é meritória, o que é isso? Eu mereço, aí a gente vai colocar Deus na parede, vai dizer, Senhor, você tem que me salvar. O Senhor é bom, alguém vai dizer. Deus é muito bom, e Deus não vai colocar ninguém no inferno, é verdade. Ele não colocou, não, fomos nós. Foi Adão, o primeiro representante da humanidade, que pecou contra Deus e desobedeceu a ordem de Deus. Foi ele, não foi Deus que colocou nessa situação. Então o homem é culpado. Não, ele não acertou o alvo. E Deus deu a oportunidade dele escolher. Ele fez um pacto de obras. Olha, Adão, se tu andares aqui, se tu seguires esse rumo aqui, tu viverás. Todavia, se tu não seguires, tu vai morrer. Deus avisou. Entende, irmãos? E aí, de forma eficaz, ele escolhe. E aí Deus é tão justo que, apesar disso, no seu plano da redenção, e esse plano aqui, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu nele para sermos santos, para passarmos por todo esse processo da ordem de salvação. Deus nos escolheu. Vocês entenderam isso? Para passar por todo esse processo. Primeiro, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E veja que coisa interessante. Quando a gente lê em João, eita, avancei aqui sem querer, vou voltar logo novamente. Abram aí em João, capítulo 17. Em João, capítulo 17. E vou pedir para outro irmão ler. Na oração de Jesus, nós temos claramente ali a evidência da eleição de Deus conforme a sua vontade antes da fundação do mundo. João, capítulo 17. Vou pedir para que o irmão leia. João, capítulo 17. A partir do verso 1. Aí eu vou mandando parar quando eu sair, tá bom. Vamos lá. Jesus falou assim, e levando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu nome para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Opa, peraí, segura. A vida eterna para todos? Para o mundo todo? Não. Para o que tu me deste. Pois é, continue. Uma escolha. Veja aí. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Segure. Aos homens do mundo que tu me deste. Então, gente, está muito claro o que Jesus está orando a Deus, e não é Paulo que está dizendo isso, é Jesus, numa oração, agradecendo a Deus por aqueles que Deus, de forma eficaz, vocacionou para a salvação. Do mundo todo, ele disse, repete novamente só essa parte final. É o 6. Isso. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Continue. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste,
porque são teus. Segura, como é que é? Jesus está dizendo que não roga pelo mundo? Não, Mas ele não morreu por todos? Foi. Ele morreu por todos os seus eleitos. Nenhum dos eleitos de Deus se perderá, meus irmãos. Nenhum. Glória a Deus. Nenhum. Eu quero que vocês entendam essa doutrina como ela é segura. Nenhum daqueles que Deus de forma vocacionou eficazmente se perderão. Porque se Deus é coerente com aquilo que está dizendo o apóstolo Paulo, se ele escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis, e aí no verso 5 você tem e nos predestinou para a adoção. Veja, adoção, predestinação. Veja, porque eu falei de ordem de salvação, que não segue exatamente essa ordem aí, mas veja, Paulo fala aqui de eleição, de vocação eficaz. Paulo fala de regeneração. Paulo fala de santificação. Paulo fala de glorificação. Veja aí, predestinação, santificação, adoção. Não essa ordem aqui. Está lá, certo? E aí Paulo fala no verso 7, e nos tem dado a redenção por seu sangue. Redenção, está lá. Ó. Veja a redenção aqui, onde está, no segundo degrau. Por isso que eu disse, não fiquem preocupados com essa ordem, não necessariamente, tá? Entenderam? Então, como é que o Deus tão coerente como o nosso Deus, que nos chamou, nos vocacionou, nos regenerou, promoveu arrependimento, fé, nos justificou, como o pastor Lucas leu em Romanos capítulo 5, nos tornou filhos adotivos de Jesus, nos permitiu, pela sua graça, andarmos em santificação por conta do Espírito Santo que habita em nós, que nos capacita nas nossas fraquezas, não sozinhos. No caso, nos capacita. Jesus nos fez filhos de Deus. Exatamente. E seus irmãos, né? Isso. Quando Pelágio ele fez as suas colocações, ele rezava com aquilo que a igreja romana até hoje reza, o tradicionalismo e a interpretação de que as escrituras elas vêm da igreja e não a igreja aceitou a palavra de Deus porque já era palavra de Deus antes de que os livros fossem colocados na ordem que hoje nós temos. Uhum. A Igreja Romana, hoje, sempre ela entendeu que a Bíblia é produto da Igreja. Então, a Bíblia não é a palavra de Deus plena, ela contém a palavra de Deus. O problema é esse, né? Entendeu? Então, a interpretação de Pelágio, ela vem misturada com tradição, vem misturada com teologia romana e filosofia grega. Pois é. O problema é esse. Olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo diz algo interessante no capítulo 8 de Romanos, com relação à predestinação. Ele vai dizer, no capítulo 8 de Romanos 8, vou pedir para que o irmão, por favor, leia Romanos 8, 30. 29 e 30. 29 e 30. Vamos ler do 28 ao 30, para dar uma ordem de salvação, naquilo que Paulo fala de ordem de salvação. Paulo fala de uma tal de ordem de salvação? Sim. Mais uma vez, em Romanos capítulo 8, nós vimos isso. No versículo 28 ao versículo 30. Quem puder ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Perceberam alguma coisa aí parecida com essa ordem de salvação? Está na tela. Perceberam? O que vocês perceberam aí? Agora é com vocês. Está no texto. É só tentar identificar no texto. Ele fala aqui. O que é que vocês acham? Com vocês. Predestinação.
Veja se tem alguma ordem de salvação aqui, do verso 29 a 30. A Identifique aí. predestinação. Predestinação. Mas tem antes, o verso 28 diz. 28, será que todos... 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que são Amados, chamados, Esqueçamos. vocacionados, eficazes. certificados, Vocacionados. Percebeu? Chamados, no sentido de São que vocacionados. 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 Certo? Vamos para o verso 29. Qual é a segunda ordem de salvação que você vê aqui? Porque ele nos conheceu de antemão. É a e nos justificação. predestinou. É da justificação, para sermos conforme a imagem do seu filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Mas você tem várias palavrinhas-chave. Por exemplo, porque ao que antes escolheu. Escolheu aqui. Também predestinou. adoção, Escolheu indica eleição. É uma escolha. Eleição. Foram eleitos antes da fundação do mundo. Agora, para botar pimenta no molho, essa eleição é condicionada ou incondicional? Claro que incondicional. Mas desde o começo a gente tem afirmado que o homem não escolhe a Deus, a eleição é uma obra da livre graça de Deus, conforme nós temos no breve catecismo. Então, vários textos falam disso. E quando Paulo fala no capítulo 2, em Efésios, ele vai dizer isso exatamente. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a eleição é propósito soberano de Deus. Segundo o seu propósito, ele chama esses homens ao arrependimento, ele os escolhe, e aí o texto diz, e também os predestinou. Está vendo? No verso 30 ainda diz, e os que predestinou a esses chamou, vocação, novamente. E os que chamou, vocação, também declarou justo, justificação. Está lá, ó. Olha o quadradinho de justificação lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Está vendo lá? Por isso que eu disse, não siga exatamente essa ordem, mas tenta encaixar a ideia nessa ordem aí. Está vendo que tem uma certa lógica? Porque a justificação não vem primeiro? Porque há uma eleição, uma vocação eficaz antes da fundação do mundo. E aos que vocacionou, esse justificou. Paulo dá uma ordem aqui, gente. E aos que declarou justos, a esses ele fez o quê? Depois. No final. Qual é o último processo? Verso 30. Glorificou. Amém. Está vendo a ordem de salvação? Consegue enxergar isso aí? Vocês conseguem enxergar? Aham. Então, assim, é lógico que no plano de Deus, lá na fundação antes da fundação do mundo, Deus está vendo esse plano completo. Aí você faz uma pergunta para mim. Faz uma pergunta. Pastor, por que Deus, então, deu uma ordem de salvação se ele é um Deus que não está preso ao tempo? Né? Como é que Deus nos vê já glorificados? Como é que é possível isso? Não. Deus é um Deus atemporal, ele não está preso ao tempo. Então, dentro do seu decreto, ele já está, desde que ele viu a vocação do homem, ele já contempla a glorificação do homem. Pelo menos é isso que a doutrina reformada crê. É isso que ela ensina, e é isso que eu creio. Então, que Deus é esse que ia vocacionar o homem e eleger antes da fundação do mundo, mas que no longo dessa ordem de salvação, ele poderia perder a sua salvação. Por isso que muita gente não compreende a doutrina da salvação de acordo com os modos reformados. Porque se a salvação do homem, segundo a doutrina reformada, depende única e exclusivamente de Deus, todo esse processo depende de Deus, e o único momento que há um sinergismo aí é na santificação, mas do começo ao fim ela depende de Deus. Então, em que o homem coopera? Se não só na santificação. Então, até na santificação, Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. Deus nos capacitou, Ele deu o Espírito Santo para a gente. A gente pode estar mais ou menos cheio dele, mas a gente não está esvaziado completamente dele. Podemos ser crentes infrutíferos, passar muito tempo em pecado,
Passar um bom tempo distante de Deus, cair em pecado, sim, claro, óbvio, é lógico. Mas cair do estado de graça, jamais. É como se dissesse assim, Deus me escolheu lá antes da fundação do mundo, só que ele me regenerou, eu me arrependi, eu tive fé, Jesus Cristo entregou-se por mim, me tornou justo diante de Deus, é nos méritos de Cristo que eu sou perdoado por Deus da condenação do pecado, ele me adota e eu, por conta disso, coopero com o Espírito Santo de Deus que ele imputou em mim na santificação, só que, no final, a glorificação vai depender de mim, continuar nesse processo. Então, veja que coisa inconsistente, né? Porque se eu pecar, aí ele vai dizer assim, não, mas se eu pecar, eu perco tudo isso novamente. Então, que Deus é esse que escolhe, que vocaciona, que regenera, que promove arrependimento, fé, justificação, adoção, coopera na santificação com o homem e preparou a glorificação para ele, e no final das contas, esse Deus vai fazer com que esse homem se perca. Esse Deus não é soberano. Então, não existe um decreto de Deus com relação à salvação do homem. Então, vamos entender que a salvação é uma loteria, como cria a doutrina do livre-arbítrio, a doutrina sempre pelagiana. Então, o cara tinha que estar o tempo todo que nem Pelagio realmente aqui, ó. Senhor, tu conheces quão santas, inocentes e puras são todas minhas, de fraude, injustiça e ladroagem. São essas mãos que eleva a ti. E eu tenho que clamar por salvação. Quão justos e limpos e isentos de mentiras são os meus lábios, os quais imploram a tua misericórdia. Veja, então era Pelágio, dependia de Pelágio implorar a misericórdia de Deus. Assim como um ato de salvação do homem depende de implorar pela misericórdia de Deus. E ele andar em retidão, porque se ele pisar fora do quadrado, ele está perdido. Entende, irmãos? É uma coisa meio inconsistente, não é? Ou a salvação é pela graça e não pelas obras, do começo ao fim, ou ela será pelas obras. Vamos entender um pouquinho. Alguma pergunta? Vamos para a decisão sobre o concílio. A decisão conciliar sobre o pelagianismo, suas doutrinas e seus ensinos. Alguma pergunta? Podemos seguir? Se houver, por favor, façam. Eu falo aqui, eu tenho tempo para a gente fazer perguntas. Entendeu? Eu dividi esse estudo em várias partes menores para que a gente pudesse trabalhar com os irmãos sem pressa. Se não há, vamos seguir. Veja bem, essas ideias de Pelágio foram fortemente refutadas por Agostinho, como você viu, né? Uma série de tratados que se tornaram conhecidos como os escritos anti-pelagianos, anti no sentido de contrários. Então foi uma contradefesa de Agostinho ao ensino de Pelágio. O pelagianismo foi condenado oficialmente pela Igreja Antiga nos concílios de Cartago, Éfeso e Orange. 3 concílios ecumênicos que esses ensinos foram condenados. Não era para ser diferente. Só que o grande problema é que essa semente maligna do pelagianismo chegou, continuou influenciando as gerações posteriores. E, infelizmente, acreditem, até o dia de hoje essa doutrina é muito difundida. É o contraponto a Agostinho e a doutrina da salvação pela graça. Apesar da Igreja Reformada ela aceitar os 5 primeiros concílios da Igreja como católicos, como cristológicos, como fundamento da fé reformada, a gente não pode deixar de ver a participação e a contribuição dos outros concílios. Sim. Eles não são base de fé, mas eles livram a igreja de muitos males. Verdade. Eles não acertaram em tudo, né, pastor Lucas? Não. Como a gente diz na nossa confissão de fé, a gente reza, confessa, que ela não é totalmente perfeita. Existem erros, porque são homens, né? Isso. Eu quando evoco esses concílios aqui, evoco exatamente baseado nesse princípio que o pastor Lucas acabou de falar. É lógico que os concílios, a Confissão de Fé do Westminster vai dizer que os concílios podem errar. E, inclusive, os concílios da Igreja Reformada. Não era só da Igreja Católica, que erraram bastante.
Mas quando eles acertam, e nisso a gente entende que os concílios ecumênicos, eles assim são chamados, eles tinham muito dessas questões cristológicas que eles acertaram bastante. Né? Com relação ao ensino de Pelágio, o pelagianismo, de fato, esses concílios condenaram, e isso é uma evidência, assim, olha, esse cara tinha uma ideia totalmente equivocada, né, acerca da doutrina da salvação, em especial a santificação. Então, é bom ficar com aquele alerta ligado. Né? Alguma pergunta? Alguém abriu o áudio, mas acho que não. Então, vamos continuar. Veja, as decisões dos concílios não puseram fim a essa controvérsia. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Até hoje você tem essa dúvida, essa controvérsia. Né? Por exemplo, você pega o concílio de Dort, o cânon de Dort, e você vai ver que os cânones de Dort foram uma reação aos conhecidos 5 pontos do arminianismo, que eram contrários totalmente ao ensino reformado da salvação. Tá? A eleição era universal, que a expiação do sangue de Jesus era ilimitada, Jesus morreu por todos, e não pelos seus eleitos. Aí tá, aí você vai. Enfim, no final, a salvação do homem depende dele, não só de Deus. Deus deu a salvação. Deus entregou seu filho Jesus, mas o homem, em última análise, é ele que decide se vai andar nesse caminho ou não. Deus não tem poder para tomar esse homem de forma eficaz e soberana para si, não. Esse homem pode cair do estado de graça. Então, veja, se alguns dizem que esse arminianismo, na verdade, veio dessa decisão, dessa ideia semi-pelagiana, dessa doutrina semi-pelagiana, que foi sempre a controvérsia ao longo dos séculos. O pelagianismo conseguiu sobreviver, mesmo após a sua condenação oficial. Alguns dos discípulos de Agostinho não eram totalmente coerentes, ou concordavam unânimes com Agostinho. Então, veja que havia uma controvérsia mesmo com Agostinho. Sendo que o próprio Agostinho possuía incoerências em sua doutrina também. Até, por exemplo, atribuem a Agostinho, e provavelmente sim, vocês, pastor Lucas, concordam, o fato de que foi ele que defendeu e que fomentou muito a doutrina do purgatório. Isso. Não é verdade, pastor Lucas? Então, Ele é produto do seu tempo. Isso. Ele não acertou também tudo, né? Não, ele é um católico, certo? É bem intencionado, não é contaminado com o papismo que nós temos no nosso dia a dia, mas, assim, ele seguia a tradição católica. Não havia ainda, como hoje há, né, todas essas heresias que havia, estou falando da patrística, estou falando do primeiro, segundo e terceiro século, quando ainda a igreja tinha um certo nível de pureza, e Agostinho estava dentro desse conceito. Ele era um monge, né, de Hipona, então não era algo diferente, não, mas era um bom cristão. E, por sinal, influenciou muito da teologia reformada, por conta dessa sua teologia. O próprio Agostinho possuía algumas incoerências nessa doutrina, surgiu com outro sistema doutrinário conhecido como semi-pelagianismo, e ele procurava estabelecer aí um sincretismo entre as doutrinas de Agostinho e de Pelágio. Então, o objetivo era de acalmar os ânimos dessa controvérsia, resolver alguns aspectos teológicos acerca da liberdade e da responsabilidade humana, que soavam e que ecoavam no sistema agostiniano que não havia sido resolvido. Porque, na verdade, o semi-pelagianismo era um misto desses dois, tendo sido doutrina oficial da Igreja Romana. Foi esse sistema teológico que os reformadores enfrentaram. Desse sistema, como eu falei para vocês, Jacob Arminius derivou a sua teologia, que ficou conhecida como arminianismo. Veja, esse mal, essa ideia, esse pensamento de Pelágio influenciou, não teve como. Inclusive, Jacob Arminius era um pastor de uma igreja reformada holandesa, que tinha dúvidas sinceras com relação à doutrina da salvação, irmãos. O próprio Jacob Arminius, em várias de suas citações, ele admitia a destreza do próprio Calvino na explicação da doutrina reformada da salvação, e a sua, muitas vezes, inabilidade em compreender a doutrina da salvação.
Na verdade, Jacob Arminius levou uma culpa que não era dele. Então, os seus discípulos, na verdade, pegaram seus ensinos, que eram dúvidas sinceras que ele tinha acerca da salvação, dessa cooperação do homem. Então, veja, o grande problema foi misturar justificação pela fé e não pelas obras com santificação. Então, se o sistema teológico, tanto do arminianismo como do pelagianismo, levasse em consideração a total depravação do homem, ele não ficava nesse conflito. Então, esse grande problema foi essa mistura que houve. Então, uma coisa é a doutrina da justificação, a eleição, outra coisa é a santificação. Então, se coloca tudo de forma sinérgica, então a salvação é a cooperação do homem, a eleição é a cooperação do homem com Deus, a sua justificação é a cooperação também, e no final a sua glorificação será tudo cooperação. Vamos colocar aqui, vamos voltar um pouquinho, para vocês entenderem o que seria da ordem de salvação se ela seguisse esse princípio aí do pelagianismo. Veja, a vocação eficaz, ela dependia de Deus, mas ela também precisaria de uma ajuda do homem. A regeneração também, o homem era regenerado por Deus, mas ele precisava se autorregenerar. Olha, se é que possível isso. Né? A Bíblia diz que o leopardo não pode mudar de cor, então o homem não pode salvar-se a si mesmo. O arrependimento do homem é uma cooperação, é sinérgico. A fé como Paulo diz, que é um dom de Deus, não vem das obras, mas, segundo essa doutrina, seria uma cooperação do homem também. A justificação, de fato, somos justificados em Cristo, mas nós tivemos uma coparticipação nisso. Em quê? Na cruz, foi Cristo que morreu. Cooperamos com essa adoção. Em quê? Agora vejam, quando nós falamos de santificação, sim. E no final, glorificação, depende de uma cooperação do homem por todas essas etapas aí. Vocês estão entendendo, irmãos, qual é o grande problema? Eu participei de uma igreja sempre-pelagiana, a Assembleia de Deus, e no catecismo, na linguagem reformada, no catecismo dela, a gente rezava isso, que a justificação é um processo e não uma declaração. O ato judicial, como diz o breve catecismo, né? Justamente. O homem é declarado justo. Justo, é carimbado. Por Cristo, nos méritos de Cristo. Lá, eles dizem que Cristo é importante, mas se não for a gente, Cristo não tem poder para agilizar ou declarar que a gente é justo. Pois é, entendeu? Agora, é uma cooperação, é um sinergismo do começo ao fim. Vocês entenderam bem, eu estou falando sempre essa expressão, pastor, mas é um vocábulo difícil, mas veja, eu estou explicando e estou falando sinergismo, cooperação entre do homem com Deus. Então, onde é que nós cooperamos com o sacrifício de Cristo? Pelo contrário, ele morreu por nós, sendo ainda inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se Cristo não morresse por nós, irmãos, essa obra redentiva não teria valor. Olha, o princípio da morte espiritual. O morto, é incapaz. Ele não anda, ele não fala, ele não vê, ele não faz nenhuma obra para si mesmo. Não é o que Paulo diz, né, pastor Lucas? Justamente. Ele diz, vamos lá de novo. A gente acabou de ler, a gente às vezes lê um texto e a gente não presta atenção nos detalhes desse texto. Tem que texto. voltar para ver, né, um pouquinho. Vamos lá novamente. O estado do homem, é o que eu estou deixando bem claro do começo ao fim, apesar dessa cooperação que o homem dá através da santificação, mas o estado dele é aqui, capítulo 2, verso 1 de Efésios. E vós estando mortos. Ou seja, o homem não estava desmaiado, desacordado, em pecado. O seu estado é de total depravação. Ele estava morto em seus crimes, em suas penalidades. Eles estava eram morto na maldição do pecado. O texto vai dizer, nós éramos filhos da ira. Se não fosse a justiça de Cristo imputada em nós, ao contrário do que diz o arminianismo, a justiça própria, né? O livre-arbítrio para ser justo, nós não teríamos salvação, porque nós éramos filhos da ira.
Entendeu? Eram os inimigos de Deus. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos. Fomos reconciliados com ele. Quando o próprio Lutero compreendeu isso, né? E é um texto muito, muito interessante, né? Fala acerca disto. Quando Lutero entendeu que a justificação vem exatamente por esse ato judicial de Deus, ele compreendeu por que ele não sentia paz. Porque apesar de se martirizar, porque apesar de tanto sacrifício, autossacrifício, abnegação, injustiças próprias, ele não conseguia ter paz com Deus. Por que ele não conseguia ter essa paz? Porque ele não tinha sido justificado por fé, mas pelas obras. E é isso que vai dizer no versículo 16 de Romanos, capítulo 1. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como... para a salvação, a todo que crê, ao judeu primeiramente e também ao grego. Verso 17. Porque nele é revelado a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Tá? O justo viverá por fé, e não pelas obras. Quando o Lutero compreendeu que essa fé, que era um dom de Deus para que ele não se gloriasse, e que ele foi criado por Cristo Jesus para as boas obras, para que andasse nessas boas obras, para que ele não se gloriasse, para que ele não dissesse, fui eu, que ele não era justo diante de Deus, que ele não entendia, que ele não buscava, que não era ele, não era ele, nada, era Deus. Agora, o que eu faço com essa ordem de salvação? Depois de compreendê-la, eu ando, sim, de acordo com o que está aqui, volto para a ordem de salvação. Como vocacionado que espera que ele seja, que ele progrida, que ele desenvolva a sua salvação. Mesmo não tendo mérito nela, só participando com a santificação. Porque o resto tudinho é uma obra monérgica, é Deus. Vocacionando, regenerando, trazendo arrependimento, fé, justificação, adoção e, finalmente, glorificação. Mas ele deseja que a gente desenvolva a salvação, desenvolver a vossa vocação. Então, a gente vai andar nessa ascensão. Agora, você quer ver uma anomalia? Vou lhe dizer. É alguém que se diz vocacionado, mas que não se arrepende dos seus pecados, não vive uma nova vida, entendeu? Não pratica a vontade de Deus, não se santifica e aí quer ter, no final, quer aguardar a glorificação, a redenção final de todas as coisas e a glorificação do seu corpo. É inconsistente ficar nessa de dizer assim, eu já sou um vocacionado, ele pula direto nessa ordem de salvação aqui, da vocação, ele pula direto para a glorificação. Porque ele diz, o que importa são os dois primeiros aqui. Já sou vocacionado, já sou eleito, estou tranquilo. Agora eu sei que eu sou salvo para sempre. Quando alguém diz isso, tentando até mesmo manchar a doutrina da salvação, a ordem de salvação de acordo com a doutrina reformada, na verdade compreendeu errado. Ou tenta, na verdade, deturpar a ordem de salvação. Quem disse que o reformado crê que, uma vez eleito, ele vai ser salvo sem passar por todo esse processo da ordem de salvação? Quem disse isso? Eu nunca disse isso. Eu preciso entender que todas as etapas aqui eu preciso chegar. Agora, eu não sou salvo eficazmente pelo Senhor e glorificado eficazmente pelo Senhor nessa compreensão de que, uma vez salvo para sempre, não preciso fazer mais nada. Há uma coisa só que eu preciso fazer, é me santificar. Se nisso, que é a única coisa que eu preciso fazer, eu não coopero, aí está ruim. Vamos ver um texto aqui? Pedro, vamos ler Pedrão, a gente está terminando. Pedro, capítulo 3. Eu vou pedir para que o irmão leia no verso 8. Pedro conclamando, exortando aqueles irmãos a ter uma vida santa, a viver em santidade. Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 em diante. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos misericordiosos e humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes
Pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado. Segura aí. De... Segure. Para isso vocês Sim. foram Chamados. vocação eficaz. Nós somos vocacionados eficazmente. Agora, se não desenvolvemos uma vida santa, então nós não estamos cooperando com o Espírito Santo. E é preciso defender isso aqui. Veja, parece que nós somos chamados para sermos misericordiosos, para sermos humildes, para não devolver o mal por mal. Entende? Continue, irmã Mirinha, verso 10. 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. 11, pode continuar. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Segure, minha irmã. Olha só. Quem quer viver uma vida de santidade, uma boa vida, agradável diante do Senhor, e deve-se buscar. Isso é um padrão cristão, gente. Isso não é uma opção. O crente precisa ter testemunho dos de dentro e muito mais do de fora. O texto diz que ele deve fazer o quê? Refrear a sua língua do mal, seus lábios de falar o engano, apartar-se do mal, fazer o que é bem, buscar a paz e segui-la incansavelmente. Veja que coisa interessante. Então, a vida de santificação é um processo progressivo, exige um esforço espiritual, um exercício espiritual e não intelectual. Pô, eu já sei o que é ser um santo. Então, quando Pedro diz, sede santo como eu sou santo, porque eu sou santo, Pedro está dizendo aqui aquilo que está escrito tanto no Antigo Testamento, né, como naquilo que está escrito aqui nas suas cartas. Uma vida digna de um cristão. Uma vida que vive de forma incorruptível. Veja o que ele vai dizer agora no capítulo 1. A irmã Mirinha, outro irmão pode ler. No versículo 17. 1:17. E se... Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Amém. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Amém. Obrigado, irmã Mirinha. Outro irmão, 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Segura um pouquinho. Veja, que o tempo da nossa peregrinação, ele vai nos trazer esses desafios para a vida cristã. É Pedro está falando, viu? Por quê? Porque se nós somos regenerados, né? Começa aí no processo. Eu sou vocacionado, sou escolhido, sou eleito. Beleza. Mas se parasse por aí, não estava tudo certo. Nós somos regenerados. Se somos regenerados, temos que nos arrepender, temos que ter uma fé salvífica, crer, fé. Eu estou com um gráfico aqui para vocês verem. Eu fui justificado por Cristo, beleza, adotado por Ele, só que eu preciso me santificar. E aí o que é que o texto vai dizer, Cristo? 18 em diante, pode ler. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele... Segura um pouquinho. A salvação que Paulo vai dizer aí em Efésios, Pedro corrobora com isso. Estava quem lá na eternidade? Antes da fundação do mundo, a economia da Trindade. A expressão é um termo teológico, mas quando eu falo de economia, tem nada a ver com dinheiro, com poupar dinheiro. Eu estou falando da obra. A obra da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá atrás, antes da fundação do mundo. Administração, né? Administração das tarefas. Exato. O Espírito Santo, Deus e Jesus, ele está dizendo, e Jesus estava lá, nos escolheu antes da fundação do mundo. Pedro corrobora com o que Paulo diz. 21, Cris, por favor. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, pelo amor fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque segura um pouquinho, Cris. Havendo purificado vossas almas pela obediência à verdade, para um amor fraternal sincero, não fingido. Vejam, a santificação exige de mim que eu ame ao irmão, não de forma fingida, mas fraternal, de coração, intensamente, como nascido de novo. Olha lá, regeneração, está vendo ali? Arrependimento, fé, justificação, adoção. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu fui adotado. Tá, pode continuar e encerrar, Cris. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Essa é a mensagem, essa é a boa notícia. O evangelho é isso, gente. Tá? O evangelho é isso. E é por isso que Pedro, e eu já estou chegando ao final, deixa eu avançar aqui. Esse foi o estudo dessa manhã. A doutrina da santificação no período patrístico. Veja, havia um desenvolvimento interessante aqui, que dentro de todo, aqui é como se fosse um cone, né? Eu fiz uma imagem aqui, não sei se vocês vão entender a lógica disso aqui, certo? Você tem um ascetismo primitivo, deixa eu tirar. Veja só, logo depois desse momento aí que a igreja viveu, da história, e por conta de tudo isso aí, do sacramentalismo, do legalismo, da devoção monacal ou monastério, ou aquela ideia de reclusão, de que os cristãos deveriam agora entrar numa caverna e se trancar e viver de forma monástica. Na verdade, isso gerou um ascetismo primitivo que foi desenvolvido lá pela igreja medieval. O grande problema, e aí eu quero encerrar hoje dizendo o seguinte, que a santificação Deus nos deu para nós exercitarmos no mundo, irmãos. Não faria sentido nenhum o Senhor nos conceder a santificação para nos enclausurarmos. Vocês vão entender o que eu quero dizer agora. Quando Pedro fala daquelas pessoas que estavam chegando na igreja, daqueles que estavam vindo da diáspora, daqueles judeus convertidos ao cristianismo, daqueles prosélitos, de todo esse povo que vinha lá, daquele contexto pagão ou judaico que se converteu ao cristianismo, Pedro está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam viver. Agora vocês precisam viver o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Com toda a dignidade, vocês precisam entrar agora no mundo dos gentios, vocês precisam dar testemunho. Então, a ideia aqui, o grande problema aqui da igreja medieval foi que ela cultivou a ideia de que o homem só podia ser santificado, ou só podia ser santo se ele fizesse votos de santificação. Vocês entenderam isso? Voto de santidade. Então, surgem muitos votos, por exemplo,
voto de castidade, voto de santidade, voto de abstenção e vários outros. Então, o homem só podia ser santo se ele tivesse enclausurado dentro dessa devoção, dentro desse legalismo, dentro desse sacramentalismo. Será que é possível viver esse evangelho fora vou usar essa expressão, dessas paredes, dessas cavernas? A pergunta para vocês. É possível ou é necessário? Eu estou encerrando. Sim ou não? O problema é que, ao longo da história, isso afastou ainda mais as pessoas de Deus, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, a ideia monástica, legalista, sacramentalista, de santificação, ao invés de fazer com que as pessoas se aproximassem mais de Deus, ela criou uma casta, certo? De monges, de pessoas que se diziam santas, e isolou essas pessoas do convívio da comunidade. A igreja perdeu o contato com a comunidade, essas pessoas perderam. Ela criou uma casta de novos. E olha, gente, não se assombre, mas essa compreensão errada de santificação até hoje promove algumas coisas dessas no meio cristão. Eu não estou falando aqui da igreja católica, não. Estou falando de irmãos pentecostais, por exemplo, neopentecostais em especial, que se dizem mais cristãos que os outros irmãos. Concorda? Irmão, vejam só. A hierarquia da igreja romana, ela herda muito do sacerdotalismo judaico. Tanto é que eles perderam muito da cerimônia litúrgica por causa da aproximação dos concílios. O Concílio Vaticano II separou muito o cristianismo do judaísmo e aproximou do protestantismo na visão de buscar resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, na visão deles, mas a mediação ainda existe e a hierarquia ainda existe. Então, é necessário, na visão filosófica deles, essa dependência do cristão, a mediação do padre, a mediação do bispo, a mediação dos monges, a intercessão pelos mortos, a missa como redenção para aquelas almas que estão no purgatório. A visão ainda é de participação na salvação. Muito bem. Eu quero concluir para ler, agora só para ler, só o texto de 1 Pedro, capítulo 2, no verso 11. Eu vou pedir para que alguém leia 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 ao verso 17. Eu queria só que vocês me respondessem a pergunta que eu faço, para provocar vocês, né? E essa pergunta provocativa foi a seguinte: é possível sair das cavernas e viver uma vida de santidade nesse mundo de pecado? Nós somos chamados para sermos santos dentro desse aspecto, desse espectro aqui legalista, sacramentalista, ou nós precisamos ser santos no mundo de pecadores? Vivemos para a glória de Deus. Vamos lá? Eu quero, antes de a gente ler aqui, vocês, por favor, para concluir, se sim, justifique, se não, justifique. É possível? Chegar um pouquinho vai demorar. Mas eu acredito que sim. Ser de santo, a gente tem que viver assim, o mundo está vivendo em pecado o tempo todo, então a gente tem que estar sempre buscando a palavra para viver em santificação, viver nos andamentos de Cristo. Então, mas de forma muito prática. É difícil, é difícil. Mas de forma muito prática. Como é que eu faço isso? Vamos para a prática. Agora eu estou aplicando. O que é que eu devo fazer de forma muito prática? Dê algum exemplo. Um só. Eu, como crente, faço isso para o ímpio ver que eu sou crente e para ele aprender como é que deve ser um crente. Pronto. Ô, pastor, No nosso comportamento. o exemplo de Elias, pastor. Elias foi para a caverna, mas Deus não mandou ele para onde estava a viúva, né? Ele, na verdade, ficou ali por um tempo resignado por conta o seu temor de morrer, a sua tristeza. Por causa de Jezabel, né? Que está matando os profetas. E ele achando que naquela caverna ele ia
se encontrar com Deus, viver plenamente. Deus não chamou para ficar na caverna, né? Há um momento de resignação, aquele momento que você está mais quietinho. Na verdade, quem é que está falando para eu poder? José. José. Então, deixa eu tirar aqui. Mas teve um momento que ele saiu, né? Deus veio e mandou ele sair para ele estar viúva, não foi? Exato. Deixa eu tirar aqui a apresentação para poder olhar para vocês, que agora eu terminei. Pronto. Agora, Ô, pastor, eu acho, quando a palavra de Deus diz que a gente deve ser sal da terra e luz do mundo, não é para se esconder do mundo. Isso. Pastor? Fatalmente. Ele está lhe ouvindo. Está ouvindo. Fatalmente você vai ter que se expor, não é, Miriam? Você vai ter que sair. Tem que se expor para que a nossa vida seja de exemplo para os que não conhecem. Eu acho que se isolar não é a saída. Pois é. Sabe aqueles crentes que acham que pode viver uma vida de santificação só dentro da igreja? É um grande engano. Eles oram, eles vão para a reunião de doutrina, eles vão para a escola dominical, eles vão para o culto à noite, eles são, sabe, muito dedicados, mas, no entanto, está faltando um pouco de vida, de experiência com Deus, no sentido de testemunhar para o mundo que você glorifica a Deus com as suas ações, em pequenas coisas, de forma muito prática. Por exemplo, dê algum exemplo do que você pode fazer como cristão. Você disseram aqui de Elias, tá? Mas Elias saiu, foi para casa daquela viúva, ele deu testemunho de que ele não estava mais com medo de perder a sua vida, né? Quando a gente sai da caverna, a gente entende que até mesmo quando a gente perde alguma coisa, na verdade a gente está ganhando. Por causa do Evangelho de Cristo. Então, assim, mesmo que você tenha que se expor, em que sentido? De forma muito prática. Eu queria ver vocês. Como é que eu posso... gente tem que estar testemunhando o que Deus tem feito nas nossas vidas. Não é dessa forma, não? Sim. Por exemplo, quando o seu vizinho fala com você e quer criar um tipo de um contato, tem crente que diz, eu não vou falar com o meu vizinho porque aquele vizinho é muito ímpio. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. O cara é terrível. Então eu fecho a cara para ele e eu amarro o bode, vou ser bem... Eu estou tentando provocar vocês para vocês entrarem naquilo que eu quero, da forma muito prática. E você passa, nem um bom dia dá, porque o cara é um ímpio. Você vai ter lá amizade com o ímpio, você diz. Mas não se trata de amizade. Não é? Se trata de amizade. Se trata de mostrar para ele que, apesar dele ser um ímpio, você tem o Espírito Santo de Deus. Entende? Você não precisa morrer de amores por ele. Não é verdade. Você tem alguns problemas de relacionamento com isso. O amor de Deus que habita em nós. Temos que demonstrar isso. Isso, de forma muito prática. O amor de Deus que habita dentro de nós. A gente tem que mostrar, diferenciar. Agora, se o vizinho diz assim, mas, cara, esse crente não fala com ninguém, não dá um bom dia, todo metido. Você está dando bom testemunho? Não. E quando o crente é um crente de farra, por exemplo, que faz barulho, que incomoda... Ele não é crente, não. Ele não se converteu, não, pastor. Se ele faz barulho, vai dizer ele não se converteu. Pastor. Eu vou dar um exemplo até de... Oi, quem é? Lindalva. Eu acho tão simples, né? Não é difícil, né? Se você é um cristão de fato. Porque, por exemplo, a gente está na pandemia, um exemplo, né? Se você é realmente um cristão, como é que você tem medo de ir à igreja? Né? Não pode ter medo de ir à igreja porque você, com medo do vírus, tem gente que não está em casa, né? Não é nem só um cristão, tem gente que nem é cristão e está em casa há meses, né? Há anos, já não sai de casa, está até doente, com medo de ser contaminado. Então, que testemunho é esse? Você é realmente... Ô, Lindalva, ele não está querendo ir para o céu porque ele está com medo de morrer. Justamente, né? Porque outra coisa assim... Me diga. Outras coisas bem simples, gente. A gente está numa fila, de uma padaria, de um banco, e a gente é cristão, e você deixa lá uma grávida, não dá uma vez, né? Está aparecendo o que eu quero, tá vendo aí? Não é? Você está andando na rua, vê uma pessoa lá no chão, sentada, o que mais a gente está vendo aí é demais, né? Até.
era mais só no Recife, agora no Cabo também tá assim, tá vendo? Eu estou vendo muita gente no meio da rua, deitada, dormindo, né? E aí você passa, você não dá você tem um biscoito na bolsa, você não dá um biscoito, não dá uma água, por que não? Você não fala de fé, você não é o sal da terra? Então, essas coisas que fazem a diferença. Pois é. Por aí. E cheio de misericórdia, de compassivos com os outros. Cadê essa compaixão, esse altruísmo, de me colocar no lugar do outro, né, Lindão? Isso. Cadê? Então, às vezes, a gente vê os ímpios mesmo, fazendo sopa, os espíritas, né? Eles fazem sopão, eles fazem as ações, porque a salvação deles depende daquilo ali. Aquilo é pior do que o pelagianismo. Aquilo é pior do que o pelagianismo. Mas vê, o mundo olha para os espíritas e olha para os crentes, e eles comparam, eles conseguem enxergar Cristo na gente ou neles? Vai ver neles, né? Neles. Eles estão agindo. Agora tem um ponto aqui que eles enxergam Cristo na visão deles, né? Isso, correto. Claro. A gente tem que ser muito honesto e sincero a ver que a visão deles é muito caridosa, é muito bondosa, mas tem muitos caridosos e bondosos que vão para o inferno. E tem muitos metidos a santo que também vão. É verdade, pastor Lucas. Tem gente que quer demonstrar ser caridoso e, no entanto, não é. Não é. Mas aí é que tá, não é para demonstrar, tem que ser de fato de coração. Verdade. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então, se você quer dar um prato de comida, dê não para se mostrar, dê para a glória de Deus. A base da salvação, na verdade, gente, do espírita é a obra mesmo. Olha, se você tirar a caridade do espírita, não sobra mais nada. Acabou. Você entende qual é o problema? Para a gente, Tiago vai dizer, mostra-me a tua fé pelas obras. Né? Eu quero ver. Sem as obras, aliás, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. É a coerência. Não é as obras que salvam ninguém, não, viu? Repito. A missão da igreja é pregar o evangelho. Não adianta dar um prato de comida, não adianta dar comida, não adianta vestir alguém, se não der a mensagem de salvação. Porque tudo isso é só paliativo para aquilo que é mais importante. Porque Cristo disse, olha, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu, não me vestiste. Cadê você que não fez nada disso? De fato, Jesus alerta a gente quanto a isso. A gente também não pode fechar os olhos para a realidade do outro. É verdade. Como nós estamos afirmando aqui. Agora, essa não é a base da salvação. A mensagem do evangelho é outra. Agora, eu falo da gente. Quando eu falei, quando alguém que recebe uma obra de caridade do Espírito e vê um crente carrancudo que não dá bom dia, não dá boa tarde, se possível, passa por cima daquele que é necessitado e nem enxerga, é um invisível. Quem é que ele vai ver? É isso que eu falo. A pergunta foi essa, vocês não entenderam. Quem é que ele vai ver como verdadeiro cristão? O espírita? O espírita. Entendeu por que eu disse isso? Porque tem cristão que ignora a necessidade do outro. É um extremo. Eu sei que a salvação não é pelas obras, eu não preciso fazer obra nenhuma para ser salvo. É verdade. Agora, eu vou ignorar a necessidade do outro por causa disso? Eu vou ignorar a necessidade do outro por causa disso? Eu vou viver de uma forma monástica? Eu vou orar por ele. Vai em paz. Tiago diz isso lá. Vai em paz. E o cara passando necessidade, ele quer ouvir uma palavra de conforto, mas ele está até ouvindo, mas a barriga dele está roncando de dor, de fome. E aí a gente está pregando evangelho lindo, maravilhoso, e é mesmo, mensagem reformada, bíblica, tal, beleza. Mas de forma muito prática, e a vida? O que é que eu estou trazendo também de forma prática para aquele que está necessitado? Como é que eu estou acolhendo essa pessoa? Em todos os aspectos. Quando eu falo de acolhimento, e é exatamente isso. Nossa visão, inclusive da mensagem do Evangelho, de santificação, não é a visão de que nós somos e temos que ter uma sentença condenatória para o mundo, não. Quem condena o mundo é Cristo, é a palavra de Deus. Eles já estão condenados. Agora, a nossa visão de pregação da mensagem do Evangelho é aquela que o próprio Pedro vai dizer aqui, em capítulo 2, versículo 11. Ele diz assim, amados, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, você vê aqui,
que vos abstenhais de desejos carnais que batalham contra a alma, mantendo digna a vossa maneira de viver entre os gentios, para que no que murmuram de vós, de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, por causa das vossas boas obras. Sede dóceis a toda autoridade humana por causa do Senhor. Sede ao rei como superior, seja os governadores, como enviados por ele para o castigo dos malfeitores, para o louvor dos que fazem bem. Porque essa é a vontade de Deus, que fazendo bem, façais calar a ignorância dos homens insensatos. E ele diz no final, como livres, porém, não tendo a liberdade por capa da malícia, sendo como escravo de Deus. Não usem da liberdade, e aqui o Pedro termina dizendo, para vocês acharem que pode viver de forma como vocês vivem como gentios. Ele não prega a rebelião contra o Estado, contra os governos, contra as autoridades constituídas por Deus. Ele não prega um Estado anárquico. Ele pega um testemunho de um cristão que glorifique a Deus, para que o ímpio olhe para a gente e diga, rapaz, esse cara é crente. Isso é a forma prática de viver de vida santa. Né? Que a gente, às vezes, pensa que para ser santo tem que fazer muitas coisas, tem que dar caridade, tem que fazer muitas obras, tem que orar muito. A gente precisa dar mais testemunho, viver entre os gentios de forma digna. É simples. Quando você entra no teu trabalho, a pessoa, quando olha para você, diz, ali vai um cristão. Quando você está numa festa de família, alguém diz, rapaz, fulano de fato é um crente, porque tem crente que, nas suas relações familiares, são piores do que ímpios. Estou falando a vocês com realidade, viu? Com base. Dão um péssimo testemunho, brigam com todo mundo, entendeu? São maldizentes, caluniadores, difamadores, são carnais, entendeu? Então, assim, para a família, o cara não é crente. Se alguém perguntar para a família dele, fulano, olha, tu conhece fulano tal? A pessoa vai dizer assim, é meu irmão. Rapaz, ele é da mesma igreja que eu. Será que o irmão dele, o tio, o primo, o parente, vai botar a mão na cabeça e vai dizer, misericórdia? É da mesma igreja que tu, é? Então, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, isso para tu dizer lá na tua igreja, que meu irmão, o meu tio, o meu primo, esse cara não é crente não, ele está lá misturado com vocês aí, mas esse cara não é crente não. Vocês entenderam qual é o grande problema? Ser crente na igreja é fácil, tem que ser crente fora dela. Tem que ser crente no convívio da família é mais difícil, porque dá testemunho. Porque a família a gente vai dizer, tá vendo, tu é crente, é? O tempo todo que ela tiver oportunidade, ele vai botar esse dedão aqui, ó, tá vendo, fulano, e tu é crente. Olha o dedo, como é grande, olha. Tá vendo, fulano? E aí ele vai dizer, ser crente como tu, eu prefiro estar do jeito que eu estou. Às vezes acontece isso, e muitas vezes acontece isso, gente. Falando de famílias cristãs, que estão péssimo testemunho no meio onde estão. Entre os seus próprios parentes, que se dizem cristãos, há uma guerra. Uma guerra que não é explícita, mas uma guerra velada. Eles não se entendem, eles não se amam, não se respeitam, não se perdoam, não se conversam, já se separaram. Então, assim, esse litígio familiar, na verdade, é uma evidência muito clara de uma má administração da sua santificação, um mau testemunho. E, com consequência disso, uma vida de santificação fracassada. Então, é preciso rever certos conceitos aí, quando nós falamos de santificação, e como nós estamos falando disso, né? Principalmente nas nossas relações interpessoais. Não sei se vocês entenderam esse finalzinho que eu falei aqui. Significa dizer que crente não se irrita, não se chateia, não peca, não. O que tem que fazer, tem que ver que você, como crente, você também peca, você também se ira, você se irrita, mas você está apto a dizer, fulano, me desculpa, eu me excedi, eu passei do limite. Aí sim essa pessoa vai ver Cristo em você. Agora, se você é orgulhoso, soberbo, se excede, né, vive como se não precisasse dar satisfação a ninguém, entende? Então, há uma distância muito grande entre aquilo que você professa ser e aquilo que você tem vivido. É preciso rever certos conceitos. Vocês compreenderam aí, tá bom? Alguma pergunta? Terminamos. Na próxima aula a gente vai falar um pouco. Deixa eu ver aqui o ponto que quem quiser fazer agora. A parte 3.
os antecedentes históricos aqui das escolas monásticas, né? Se chama de escolasticismo medieval. Era nesse período que surgiram várias figuras medievais que marcaram a doutrina da santificação. Para vocês terem ideia, para chegar ao que é hoje, né? A doutrina da infalibilidade papal e outros mais. Então, a gente vai falar um pouco do escolasticismo medieval. Alguma pergunta? Não tem pedido. Pedido? Peda. Pastor, Leôncio, o meu pastor lá hoje vai fazer a prova da OAB lá na Unibra, de 1h da tarde. Aí eu quero a oração de vocês para interceder por Leôncio. Amém. Deus te abençoe, irmã. Vamos orar por ele. Ele é o mais novo, é? É, o mais novo. Amém. Vamos estar orando, agradecendo a Deus aí pela tua vida e pedindo ao Senhor que se apiede de Leôncio. Mais alguma pergunta, pedido de oração? Quero agradecer pelos pedidos de oração de vocês. Estou bem recuperado, graças a Deus. Tá? Os sintomas foram quase todos embora, viu? Graças a Deus. Ok? Perguntas? Se não há, vamos encerrar com a oração. Pronto. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado, José, pela bênção. Assim que ela editar o vídeo, já vai estar lá no canal para vocês disponível. À noite, se Deus quiser, eu permaneça bem para pregar a palavra de Deus. Estou muito bem, graças a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço. Um abraço para todos. Paz. Abraço, paz. Amém. Amém. Hoje é o dia do pastor. Amém, pastor. Amém. Obrigado.